Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Nova Pecuária. Eu sou Diego Arruda, criador e desenvolvedor do método da Nova Pecuária. Pessoal, o que é importante olhar, o que é importante a gente estar atento quando nós formos escolher um produto para a suplementação de uma fazenda? Vocês vão ver, inclusive se preparem para vocês serem cancelados quando vocês forem repassar para frente isso que eu vou trazer para vocês. Porque algumas pessoas vão falar, nossa, mas a pecuária está muito mais avançada do que simplesmente você olhar nível de fósforo de um produto, simplesmente você olhar nível de sódio. Então, tudo isso são coisas que às vezes vocês vão ter aí algum tipo de ataque, vão receber algum tipo de crítica, porque tudo que eu venho falando para vocês às vezes vai de desencontro, né, com o interesse da indústria, vai de desencontro com o interesse daquelas pessoas que estão, né, dispostas teoricamente a te atender, te vender um produto, etc, por aí vai, mas vocês vão entender tudo que eu vou trazer para vocês. Então acompanhe esse vídeo até o final com muita atenção, porque isso daqui é o essencial que vocês precisam de olhar para poder analisar produtos, e não necessariamente você precisa de conhecer de nutrição. Presta atenção nisso que eu estou falando. Não necessariamente você precisa de conhecer de nutrição para avaliar um produto. O que você precisa é o quê? Conhecer de matemática básica, matemática de quinta série, e você precisa de simplesmente conhecer quais são os principais nutrientes e algumas outras informações que elas estão sempre descritas no rótulo de um produto. Quantas e quantas vezes você já recebeu uma proposta ou você já recebeu uma contraproposta de produtos ter, sei lá, 20% de diferença, 10%, 30%? Pessoal, nós estamos falando de custo nominal por quilo. Quando a gente transforma isso para diárias, nem sempre o que é parece. Então, se a gente for olhar friamente, na maioria das vezes vocês vão entender que a gente não está analisando, que a gente não está avaliando a mesma coisa. Não existe esse tipo de milagre. Pô, mas espera aí, cara, seu produto tá 30% mais caro que o outro. Não, seu produto tá isso ou aquilo. Entenda por que isso está acontecendo. Porque senão, pô, o que tá com 30% mais caro vai dominar o mercado aí, sei lá, tá tendo negócio. Se ele tá no mercado, se você está recebendo uma proposta dele, é porque tem gente comprando. Então, o que é importante você avaliar num produto? Então, antes da gente trazer isso para vocês, pessoal, eu vou te convidar para você seguir o nosso canal, ativar as notificações para sempre que tiver novos vídeos, você ser avisado que tem coisa nova por aqui. E também segue a gente lá nas nossas redes sociais, que é onde a gente está sempre colocando diversos conteúdos e dicas práticas do dia a dia sobre pecuária, ok? Qual que é o principal? Pessoal, quando a gente está falando de fósforo, tá? O que mais pesa em um produto, na composição de custo de um produto, chama-se fósforo, que ele está especificado no rótulo do produto com um P de pato. Então isso é fósforo. Quando eu uso mais, quando eu uso menos? Pessoal, não necessariamente usar mais ou ter mais ou menos num rótulo, no nível de garantia é o determinante. Por quê? Porque o animal ele precisa de ter uma ingestão. Então, se você tem um produto que tem nível de fósforo maior no produto, ou seja, da quantidade geral desse produto, esse animal precisa consumir menos, mas se você tem um nível de garantia, se você tem um produto mais diluído com menos fósforo, esse animal precisa de compensar isso no consumo. Então, o que acontece? Ele vai precisar de consumir mais. Qual produto que o custo do quilo é mais caro? Ou tende a ser mais caro? O produto que tem mais fósforo por quilograma. A tendência do produto que tem menos por quilograma, a tendência é que esse produto tenha um custo por quilo mais baixo, mais inferior, tá? Então, se preparem, porque as pessoas vão falar, não importa. O que importa é você ter a sua avaliação, que ela seja desenviesada de pessoas que estão com algum interesse por trás de tudo isso que a gente está falando, né? Se ela tiver com interesse, realmente com foco na fazenda, aí com certeza vocês vão fazer a melhor escolha ou a melhor
análise. Outro ponto, qual que é uma coisa que você precisa de estar atento? Sódio, que é o sal branco. Como que isso vem descrito no rótulo? Na, que é a fórmula, a abreviação do sódio. Na, N de navio, A de âncora. Então, se você, por exemplo, né, tem um produto que ele tem 200 gramas por quilo 200 gramas de sódio por quilo de produto, o que você vai fazer? Quanto mais sódio, a tendência é que o consumo do produto seja mais baixo, que ele seja o que a gente fala de consumo travado. Ó, Diego, mas espera aí, não é só o sódio que trava consumo. Sim, existem aditivos, existem outras coisas também que interferem, né, no consumo do produto. Porém, quando a gente nivela pelo sódio, você vai ter sim uma noção. Espera aí, quanto mais sódio, mais travado é esse consumo. Ou seja, quando você tem menos possibilidade de ter problemas que a gente fala de estouro de consumo. Quando você tem níveis de sódio mais baixos, qual que é a tendência? A tendência é de que tenha consumos mais altos ou estouros de consumo. Então, esses dois pontos até agora é os que a gente está trazendo. Um outro ponto, pessoal, o que é aditivo? Ou seja, tem vários tipos de aditivos num produto. Uma coisa que a gente sempre recomenda dentro do nosso método, dentro da Nova Pecuária, é que você nunca abra mão de usar algum tipo de aditivo. Cuidado, porque tem algumas coisas que a gente vê no mercado que, mas tem isso, tem aquilo. Não, aditivo é aditivo, então você precisa de entender, você precisa de separar, e tudo isso você vai encontrar aí na internet, você pode buscar em sites de busca, pode inclusive perguntar para o fornecedor e depois você checa isso, tá? E um outro ponto, que é o consumo, isso vem no rótulo do produto. Então, ok, geralmente vem X gramas para cada 100 quilos de peso vivo. Então, tudo isso que a gente está falando, você vai conseguir comparar os produtos diferentes. Você vai saber o seguinte, quantas toneladas por ano que eu gasto com esse produto, com essa estratégia de nutrição, quantas toneladas, quantos X reais que eu gasto com essa outra estratégia. Essa me atende também. Todas as duas atendem. Só qual que é o nível de esforço de uma ou de outra. E aí a gente está falando de produtos com farelo. Produtos com farelo, o que eu vou precisar de avaliar além de todos esses que a gente está falando? Fósforo, sódio, consumo e aditivo. Quantidade de ureia, que é o produto que vocês vão ver no rótulo, eu vou mostrar isso para vocês, que é NNP, que é a abreviação de nitrogênio não proteico. Isso é a quantidade de ureia que tem em um produto. Então você pega isso e divide por 28,1. E você vai saber quantos % de ureia que esse produto tem. Outra coisa, PB, que é proteína bruta. Então, você vai ver produtos que a gente tem hoje no mercado, 20% de proteína, 30%, 40%, 45%. Ou seja, um produto que tem 20% de proteína é diferente o seu preço, né, de um produto que tem 40%. O produto que tem 40% de proteína, ele é mais caro. Se a gente vê coisa inverso disso que eu estou te falando, com certeza existe algum problema, existe alguma novidade. E aí a gente tem que entender, da PB, que é a proteína bruta, a gente tem parte dessa proteína que ela vem de proteína verdadeira, que é fonte, por exemplo, farelo de soja, e tem uma parte que vem, né, da ureia. Ou seja, quanto mais proteína verdadeira você tiver, é um produto mais nobre. Claro, a gente nunca vai conseguir fechar a quantidade de proteína só com proteína verdadeira, até mesmo porque o custo fica muito alto. Só que também não pode você colocar uma quantidade muito grande de proteína não verdadeira e aí você não vai ter um produto de qualidade. Então existe uma relação ideal para quê? Para a gente poder trabalhar, para a gente poder ter parâmetro e avaliar se esse produto é um produto bom ou não. Então tá aqui os níveis de garantia. Vocês estão vendo o fósforo, né? Ele vai estar às vezes especificado com a letra P, né? Então você pode ver que é um produto com 80 de fósforo. Quando a gente está falando do sódio, que eu vou saber qual que é a quantidade de sal branco. Sal branco você vai pegar a quantidade de sódio e você vai dividir por
28, que é como se estivesse dividido por 28%. Então você vai saber qual que é a quantidade. E logo mais aqui embaixo, vocês vão ver qual que é o consumo. Então aqui, especificamente, nós estamos falando de 80 a 150 gramas. Então se você quiser saber para cada 100 quilos de peso vivo, você vai pegar o peso do animal, vamos falar de 450 quilos, você pega 150 gramas e divide por 450 quilos, você vai fazer essa relação aí. E quando a gente está falando de um produto, de um proteinado, tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou olhar o que? Fósforo, agora já entra o NNP, que é nitrogênio não proteico, que é a ureia. Então, Diego, quantos por cento que esse produto tem de ureia? Pega esse valor de 345 e divide por 28,1, você vai saber qual que é o percentual de ureia. Mesma coisa, proteína bruta, 405. Então, qual que é a relação PB/NNP? Então, você vai dividir o menor pelo maior, e aí a gente vai trabalhar aí com uma relação de 80 a 85% é o ideal. E a mesma coisa, sódio, produtos que têm um nível mais elevado de sódio, a tendência é que o consumo desse produto seja um pouco mais travado, então você minimiza as possibilidades de ter estouros de consumo, tá? Sódio mais baixo, possibilidade do consumo ser mais solto, possibilidade do consumo ser mais... Diego, mas não é só sódio que trava consumo. Não, não é só sódio. Aditivo ajuda a travar consumo, alguns aditivos. Ureia também ajuda a travar um pouco do consumo, tá? Aqui está escrito monenzina também, que é um aditivo que ajuda a travar. E aqui embaixo vocês podem ver, ó, o indicado é de 100 a 200 gramas por 100 quilos de peso corporal. Então, depois a gente vai fazer essa conta. Nós vamos fazer a conversão do que custa a diária de cada produto, tá? E aí depois a gente tem aqui dois tipos de produtos que você consegue simplesmente avaliar, né, as diferenças de um e outro. Todos esses dois produtos são produtos recomendados para um sistema de cria, porém vocês podem ver que um tem 80 de fósforo e o outro tem 50. Voltando ao que a gente falou lá no início da nossa aula, a tendência de qual dos dois produtos que tenha um custo nominal por quilo mais alto. Claro que é o produto que tem uma concentração de fósforo maior, 80. Só que quando você converte isso para consumo, então o animal precisa de comer X gramas de fósforo por dia. Aonde que ele vai comer uma fração menor da mistura total? Aonde eu tenho mais fósforo por quilograma de produto. Aonde ele vai ter que comer mais? Aonde o meu fósforo é mais baixo. Então esses são os pontos principais que você precisa de avaliar nos produtos. Então, se você tem duas opções, duas alternativas diferentes, olhe para cada um desses pontos que a gente está falando e se prepare para ser cancelado, para ser criticado. Não importa, importa que você esteja ciente, seguro daquilo que você está analisando, daquilo que você está avaliando, ok? Então, pessoal, siga o nosso canal, ative aqui as notificações para sempre que tiver novos vídeos você ser avisado. Siga também as nossas redes sociais e outra coisa, coloca aqui nos comentários para mim as suas dúvidas, quais são, né, as dúvidas que você tem em relação à escolha de um produto. Pode falar também alguma história, algum problema que você teve, que a gente vai tentar sim resolver aqui a sua situação, a gente vai tentar aqui ajudar da forma que pode. E também coloca nos comentários de onde que você está assistindo esse vídeo, aonde que é a sua fazenda, aonde que é a sua região, seja lá o que for, ok? Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.